que você gastaria 7 bilhões de dólares. Daria para comprar cerca de 35 mil Ferraris, ou construir 6 estádios do nível do SoFi, em Los Angeles, ou comprar um iate do tamanho de um porta-aviões e ainda sobraria dinheiro para gastar por aí. A Airbus gastou esse dinheiro de outro jeito, simplesmente desperdiçando. Tudo porque engenheiros franceses e alemães estavam usando versões diferentes de um mesmo software de design. Quando as partes do avião fabricadas em países diferentes começaram a ser montadas juntas, descobriram que 530 quilômetros de fiação simplesmente não se conectavam. Os cabos eram um pouco mais curtos do que o necessário. Foi preciso arrancar tudo e começar do zero. 2 anos de atraso, 7 bilhões de dólares praticamente jogados fora. E isso aconteceu antes mesmo do avião fazer seu primeiro voo. Bem-vindo a bordo do Airbus A380, o maior avião de passageiros da história. A história da sua criação não é só um triunfo da engenharia, é também um dos fracassos mais caros da história da aviação. Meados da década de 1990, a aviação vive um boom enquanto os maiores aeroportos do mundo sufocam lentamente. Heathrow está operando em sua capacidade máxima. Frankfurt, Tóquio e Dubai estão na mesma situação. Construir novas pistas não é tão simples. Falta espaço, os moradores reclamam do barulho e as licenças não são emitidas. A única solução é voar com menos aviões, mas transportar mais passageiros em cada um. Então, a Airbus formula um conceito que parece óbvio depois de ser dito em voz alta. Em vez de 100 voos com 200 passageiros, realizar 50 voos com 500 passageiros. Os mesmos passageiros com metade das decolagens. Naquela época, a Boeing dominava o mercado de voos de longa distância graças ao 747, o lendário Jumbo Jet, lançado em 1969. A Airbus decidiu disputar esse trono. Lançaram então o programa chamado A3XX e convidaram as companhias aéreas a investir. E até no nome houve estratégia. O modelo final foi intencionalmente batizado A380. O número 8, na China e em grande parte da Ásia, é um símbolo de sorte e prosperidade. O cálculo era simples. As companhias chinesas veriam o número da sorte e entrariam na fila para comprar. Não funcionou. No fim das contas, todo o mercado chinês comprou apenas 5 aviões. O Feng Shui não ajudou. Em dezembro de 2020, a Airbus lançou oficialmente o programa com um orçamento de cerca de 13,5 bilhões de dólares. As primeiras encomendas já haviam sido garantidas. A Singapore Airlines assinou um contrato antes mesmo do lançamento oficial, seguida pela Emirates e pela Qantas. Parecia que o mercado havia dado uma resposta clara. A Boeing, porém, apostava em uma ideia completamente diferente, não em aeronaves gigantes que funcionassem como hubs, mas em aviões leves e de longo alcance para rotas diretas. Esse conceito se tornaria o 787 Dreamliner. Eram duas visões totalmente diferentes de como seria o mercado da aviação em 20 anos. Ambas as empresas tinham certeza de que estavam certas. Só o tempo diria. Restava apenas construir o avião. Nenhuma fábrica sozinha conseguiria lidar com um projeto desse tamanho. As asas eram produzidas no Reino Unido, em Broughton. Partes da fuselagem vinham da França e da Alemanha. A cauda era feita na Espanha e a montagem final acontecia em Toulouse, na França. Só que havia um desafio. As peças do A380 eram grandes demais para o transporte convencional. A solução foi verdadeiramente cinematográfica. Primeiro, as peças viajavam pelo mar em embarcações especiais. Depois seguiam por rios em barcaças. E o trecho final era feito em comboios noturnos, atravessando 21 vilarejos franceses. Para isso, foi preciso adaptar pontes, alargar estradas e até remover placas de trânsito temporariamente. E sempre que essas cargas gigantes passavam lentamente por volta das 2 da manhã, os moradores saíam de casa só para assistir. Ficavam olhando e aplaudiam, não porque eles pedissem ou porque fosse uma celebração, mas porque estavam vendo passar algo que nunca tinha existido antes, e as pessoas sentiam a importância daquele momento. Muitos levavam os filhos, e isso continuou por 14 anos consecutivos durante todo o período de produção do A380. E então aconteceu o famoso conflito de software, Katia V5 contra Katia V4. O orgulho nacional falou mais alto que a compatibilidade de formatos. Como resultado, 530 km de cabos tiveram de ser retirados e instalados novamente. Entre 6 e 7 bilhões de dólares jogados fora. 2 anos perdidos. Vários executivos de alto nível foram demitidos. Foi um dos bugs de TI mais caros da história da indústria.
Isso poderia ter acabado com o programa logo no início. Não acabou, mas deixou uma cicatriz. O primeiro A380 de série decolou 2 anos depois do previsto e custou à empresa muito mais do que o planejado. A fábrica de montagem em Toulouse passou a trabalhar em modo de emergência permanente. O A380 mede 73 metros de comprimento. A envergadura das asas chega a quase 80 metros. A altura da cauda é de 24 metros, o equivalente a um prédio de 8 andares. Mas a principal diferença em relação a qualquer outro avião comercial são seus 2 andares completos para passageiros, que se estendem ao longo de toda a fuselagem. Não se trata de uma pequena área de negócios no andar superior, como no Boeing 747, mas de 2 andares completos com fileiras de assentos do nariz à cauda. Na configuração típica, ele leva entre 550 e 600 passageiros, e no limite teórico pode transportar até 853 pessoas, mais do que qualquer outro avião comercial já produzido em série. As asas são tão largas que o A380 não passa pelos portões padrão dos terminais. Muitos aeroportos tiveram que construir gates especiais do zero só para receber o avião. Mas o mais interessante aconteceu ainda na fase de testes. A asa do A380 foi submetida a enormes cargas com macacos hidráulicos para verificar se suportaria o limite projetado. Ela quebrou quando faltavam apenas 5% para atingir a carga exigida. Fotos das asas, com as pontas dobradas quase na vertical, se espalharam pela imprensa aeronáutica. A imagem era impactante. Os engenheiros tiveram que reforçar a estrutura às pressas. E em 2012 surgiu um problema ainda pior. Milhares de pequenos suportes de liga de alumínio nas asas começaram a rachar, inclusive em aviões que já estavam em operação. Microfissuras foram encontradas até em asas que ainda estavam no estoque, que nunca tinham sido instaladas em avião nenhum. Na época, um porta-voz da Airbus declarou literalmente: "Não compreendíamos completamente as propriedades do material. Cada aeronave precisava ficar 8 semanas parada para reparos." Há um detalhe difícil de imaginar à primeira vista. Por dentro, as asas do A380 são enormes tanques de combustível. A capacidade total passa de 320 mil litros. Isso equivale a cerca de 3.500 carros de passeio com tanque cheio, ou aproximadamente 7 piscinas olímpicas. Em um único voo de Dubai a Los Angeles, é consumido tanto combustível que daria para aquecer um pequeno vilarejo por vários meses seguidos. O A380 voa com 4 motores: Rolls-Royce Trent 970 ou Engine Alliance GP7200. Cada um gera cerca de 340 kN de impulso. Os 4 juntos trabalham como 4 locomotivas ferroviárias empurrando um trem simultaneamente. Ao mesmo tempo, a eficiência de combustível por passageiro é bastante satisfatória, cerca de 3 litros por 100 km, menos do que um SUV médio, simplesmente porque há muitos passageiros a bordo. O peso máximo de decolagem chega a 575 toneladas. Isso equivale a cerca de 1.500 carros de passeio. E mesmo com todo esse peso, um verdadeiro depósito voador de metal e plástico, o avião pousa a uma velocidade de apenas 240 a 250 km/h, quase a mesma velocidade de pouso de um Boeing 737 que pesa 3 vezes menos. Isso não é coincidência. As asas gigantes geram uma enorme sustentação em velocidades mais baixas e o avião praticamente desliza até a pista. A aerodinâmica da grande envergadura favorece pousos suaves, mesmo quando mais de 500 toneladas estão vindo em sua direção. Se você já voou na classe econômica de um A380, provavelmente lembra de uma coisa: o silêncio. Os 4 motores ficam mais afastados da fuselagem do que em aviões comuns, e a estrutura maciça ajuda a absorver o ruído. Quase não há vibrações. A sensação é de que você está sendo levado por algo enorme e extremamente tranquilo. Em pesquisas com passageiros, o A380 aparece constantemente como um dos aviões mais confortáveis já construídos, mesmo na classe econômica, com assentos comuns e espaçamento padrão entre as fileiras. Mas o andar superior é uma história completamente diferente sobre o que as pessoas são capazes de imaginar quando têm espaço e dinheiro. A Emirates instalou em seus A380 cabines de chuveiro de verdade, água quente, piso aquecido e 5 minutos de banho
que é o limite para não gastar demais as reservas de água do avião. Depois do banho, você pega uma toalha e vai ao bar a 12 mil metros de altitude. A Etihad decidiu ir ainda mais longe e criou o The Residence. São 3 ambientes dentro do avião: um quarto com cama de verdade, uma sala com sofá e um banheiro privativo com chuveiro. E ainda há um mordomo pessoal, não no sentido figurado. Há um mordomo de verdade, treinado em uma escola de mordomos em Londres, viajando com você do embarque ao pouso. Em algumas rotas, o preço dessa experiência superava o valor de um carro usado em um único voo. Agora sobre o bar, aquele famoso bar da Emirates, no andar superior, que desde o início foi projetado como um plano alternativo. Se a ideia não desse certo, ele poderia ser desmontado em 96 horas e no lugar seriam instaladas 8 poltronas comuns. Claramente, os executivos tinham suas dúvidas. O bar virou uma lenda da aviação e os assentos nunca voltaram para aquele espaço. Mas, como se pilota uma máquina com 80 metros de envergadura? A cabine do A380 segue o padrão clássico da Airbus, side sticks em vez de manchete central, sistema fly-by-wire e computador de voo que impede o piloto de exceder cargas permitidas, mesmo que ele puxe o controle até o máximo. Mas a escala é diferente. Só o sistema de mecanização da asa, flaps, spoilers e slats, exige vários circuitos hidráulicos e elétricos independentes funcionando ao mesmo tempo. Se um falhar, o avião ainda deve continuar voando com segurança. Outra particularidade aparece quando o avião está taxiando no aeroporto. As rodas traseiras do trem de pouso giram de forma independente. Caso contrário, um avião desse tamanho simplesmente não conseguiria fazer curvas nas pistas de taxiamento padrão. Os pilotos passam por treinamento especial, principalmente para pousos com vento lateral. As extremidades das asas ficam a quase 80 metros uma da outra e qualquer erro de inclinação nos últimos metros antes do toque na pista pode causar problemas. Foi justamente por isso que, quando no voo Qantas 32, em novembro de 2010, um dos motores explodiu e cerca de 50 alertas de emergência dispararam simultaneamente. Algo curioso aconteceu. Por coincidência, havia 5 pilotos dentro da cabine de comando naquele momento. Eles tiveram que pilotar o avião manualmente por mais de 1 hora. O teste de evacuação foi realizado ainda durante a etapa de certificação, em Hamburgo, com 853 voluntários, escuridão total e escorregadores infláveis. Mesmo com um participante quebrando a perna e 32 pessoas sofrendo queimaduras por atrito, os reguladores consideraram as perdas aceitáveis e concederam um certificado. A evacuação foi concluída em 78 segundos, dentro do limite exigido de 90. A causa do acidente foi um defeito de fabricação. Um tubo de abastecimento de óleo dentro do motor era frações de milímetro mais fino do que o especificado. O óleo superaqueceu, pegou fogo e o motor se desintegrou em pleno voo. Estilhaços perfuraram as asas, destruíram parte do sistema hidráulico e provocaram cerca de 50 falhas simultâneas do sistema. Durante horas, a tripulação tentou entender quais sistemas ainda funcionavam e quais já tinham parado. O avião conseguiu pousar em Singapura, sem uma única vítima, nem entre os 469 passageiros ou membros da tripulação. O A380 suportou algo para o qual aparentemente nem tinha sido projetado. Curiosamente, o primeiro voo comercial do avião tinha acontecido 3 anos antes, em outubro de 2007, pela Singapore Airlines, de Singapura para Sydney. As passagens desse voo foram vendidas em leilão. Alguns passageiros pagaram o equivalente ao preço de um carro usado só para dizer que estavam entre os primeiros a voar nesse avião. O A380 era tão fora do padrão que a Organização da Aviação Civil Internacional precisou criar uma nova categoria de aeronave enquanto ele já estava em operação. Até então, a maior classificação era Heavy, pesado. Com o A380 surgiu uma nova, Super. Na prática, isso significa que outros aviões precisam manter uma distância maior quando seguem um A380 na aproximação para pouso. Ou seja, o próximo avião precisa esperar mais tempo do que esperaria atrás de qualquer outro avião do mundo. As regras foram alteradas em aeroportos do planeta inteiro que recebem o A380. Um único avião mudou o sistema global de tráfego aéreo. Além disso, muitos aeroportos precisaram reforçar as pistas de taxiamento porque o pavimento padrão não havia sido projetado para suportar esse peso. Alguns pátios também tiveram que ser alargados para evitar que as enormes pontas das asas do A380 tocassem em outras aeronaves durante manobras. A razão é a esteira de turbulência. São 2 enormes vórtices de ar
girando atrás da cauda do avião, que demoram bastante para desaparecer. No caso do A380, esses vórtices são tão fortes que podem derrubar um avião menor que passe por eles. Quão fortes? Em 2017, um jato executivo Bombardier Challenger voava sobre o Mar Arábico quando entrou na esteira de um A380 da Emirates. O avião capotou 3 vezes no ar e despencou cerca de 2.700 metros. Passageiros e tripulantes ficaram feridos. Quando a aeronave foi inspecionada após o voo, descobriram que a fuselagem estava deformada. As forças sofridas tinham literalmente entortado a estrutura. O jato Bombardier acabou sendo dado como perda total. Enquanto isso, o A380 já estava longe dali e provavelmente nem percebeu o que havia acontecido atrás dele. O avião pousa e começa uma corrida contra o tempo. A equipe tem 1h30 para desembarcar todos os passageiros, limpar a aeronave, carregar comida, reabastecer, embarcar novos passageiros e empurrar o avião de volta para taxiway. Caso contrário, o aeroporto para completamente. Cada portão de embarque do A380 tem um cronograma rigoroso e um atraso aqui desencadeia uma série de atrasos que pode se estender por horas, e o volume de trabalho é incomparável ao de um avião comum. A bordo, trabalham de 14 a 24 comissários de bordo. São carregadas milhares de refeições para diferentes classes, cada uma com seu próprio menu. Centenas de malas são separadas e distribuídas nos porões. O abastecimento acontece diretamente pelas asas, através de hidrantes do aeroporto, porque muitas vezes não há espaço físico para aproximar um caminhão-tanque comum. Um único abastecimento envolve centenas de milhares de litros de combustível. Os aeroportos também tiveram que construir pontes de embarque especiais de 2 andares. Um acesso para o piso inferior e outro para o piso superior. Sem isso, embarcar 500 pessoas levaria uma eternidade. Até a limpeza é uma operação especial. São 2 andares, vários blocos sanitários, bares e chuveiros. Algumas companhias aéreas mantêm equipes de solo que trabalham exclusivamente com o A380. A Airbus acreditava que venderia cerca de 700 aviões. A lógica parecia inabalável. Os grandes aeroportos estavam sobrecarregados e o conceito Hub and Spoke era amplamente utilizado, quando muitas rotas menores convergem para um grande hub central e a maior parte das conexões passa por ele. Mas o mercado começou a mudar de direção. No início, quase imperceptivelmente, e depois, de repente, de forma rápida. A Boeing lançou o 787 Dreamliner e a Airbus respondeu com o A350. Ambos são aviões de longo alcance, econômicos, com 250 a 300 lugares, projetados para voar direto entre cidades menores, sem precisar passar por grandes hubs. A pergunta começou a surgir: por que voar via Dubai com outras 500 pessoas quando se pode ir direto ao destino, mesmo que seja menos popular? As companhias aéreas, uma após a outra, repensaram sua estratégia. Algumas, como Air France e Singapore Airlines, passaram a retirar o A380 da frota antes do previsto. No final, apenas 251 aeronaves foram produzidas. E há um número que explica praticamente tudo. 123 delas foram compradas por uma única companhia, a Emirates. A companhia aérea de Dubai praticamente sustentou o programa sozinha. Mais da metade da frota mundial de A380 voava sob uma única bandeira. Isso deixou a Airbus extremamente vulnerável. Não havia um portfólio diversificado de clientes e sim, quase uma dependência de um único comprador. Em 2019, quando a Emirates decidiu reduzir seu pedido, nem chegou a cancelar totalmente, apenas comprar menos, a Airbus anunciou o encerramento da produção. Um único cliente acabou determinando o destino de todo o avião. O último A380 saiu da linha de montagem em 2021. Mas, antes de encerrar essa história, há mais um detalhe que parece saído de um romance policial. Um A380 da Air France sofreu uma falha grave no motor enquanto voava sobre a Groenlândia. O motor começou a se desintegrar em pleno ar e os destroços caíram sobre a enorme camada de gelo da região. Os investigadores sabiam exatamente o que procuravam: um fragmento específico de metal pesando cerca de 150 quilos que poderia explicar a causa da falha. Eles passaram 4 anos procurando essa peça em toda a área possível de queda. No fim, encontraram o fragmento enterrado sob 4 metros de gelo. A análise desse pedaço de metal levou à identificação de um novo mecanismo de deterioração do material, chamada fluência a frio. Até então, esse tipo de fadiga metálica nunca tinha sido observado na prática da aviação. Ou seja, aquele incidente acabou ampliando o conhecimento humano sobre a física dos metais e ajudou a tornar os motores das gerações seguintes um pouco mais seguros.
Hoje, o A380 ainda continua voando. Companhias como Emirates, Singapore Airlines, Qantas e British Airways não têm pressa em se desfazer de uma aeronave que, quando está cheia, continua sendo uma das mais eficientes em consumo de combustível nas rotas de longa distância. A pandemia, porém, acelerou a aposentadoria de muitas aeronaves. Quando os aviões ficaram meses parados no solo, várias companhias preferiram não trazer de volta os modelos maiores e mais caros de operar. Algumas aeronaves desativadas ganharam destinos curiosos. Certos aviões foram transformados em quartos de hotel dentro de aeroportos, onde é possível passar a noite em um assento de primeira classe, sem que o avião precise decolar. Outros foram desmontados para reaproveitamento de peças que ainda vão continuar voando por muitos anos em outros aviões.